Muito boa tarde a todos os integrantes dessa forma tão moderna e revolucionária que temos de nos comunicar. Eu diria que é uma forma de distanciamento, mas de grande aproximação, ao mesmo tempo, que o Brasil hoje precisa. E desejar que os 3 estados do Sul, que agora enfrentam o pior momento da pandemia, viu, Ana Paula? Saudações para a OCB em teu nome. Parabéns. Riquim, estamos enfrentando uma dificuldade muito grande, pesa mesmo realmente para as pessoas que nós perdemos. E vamos nos cuidar. Aquilo que é fundamental, nos proteger, seguir os protocolos que toda hora nos ensina, é o mínimo que podemos fazer, e o cooperativista sabe fazer isso de uma forma muito clara. Quero cumprimentar a Mário pela promoção, nosso diretor da faculdade, nossa faculdade, a SCOP. Rick, um grande abraço para ti, obrigado pela presença. O Paraná é a base muito forte de cooperativismo, a gente fica muito feliz. Cumprimentar o nosso palestrante, Cristiano Mero, Groff, e inclusive a participação depois da Unimed Central, como participante também a Frisia, do Paraná e Central, respectiva, também a Cicobi de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, dizer que temos um tema extremamente importante, a Lei Geral de Proteção de Dados. Parabéns aos advogados, aos interessados em conhecer a matéria. Eu acho que temos que nos aprofundar cada vez mais em todos os temas. Deste ano estamos inaugurando o primeiro, mês que vem será em Santa Catarina, depois no Paraná, Rick, né? E o que eu posso desejar a vocês, o melhor proveito, a melhor discussão possível para que possamos avançar. O cooperativismo é essencialmente comunicação, divulgação, até como base principal das experiências pioneiras de Rochdale. Não é por nada que diz que o cooperativismo tem que ser comunicado. Então, a forma de proteger dados, que é uma lei agora especial, né? Temos que ter todo o cuidado e ficamos muito felizes pela promoção que estamos escolhendo esse tema e promovendo esse tema. Rick, grande abraço para ti, felicidades, Ana Paula, em nome da OCB, um abraço a todas as cooperativas presentes, os nossos representantes, sejam advogados, contadores, técnicos ou dirigentes de cooperativas, sejam bem-vindos ao Rio Grande do Sul de forma virtual. Presidente Henrique, se quiser fazer uma observação, sua saudação. Eu quero saudar o Virgílio, nosso diretor da OCB aqui na região sul, desejar muita saúde para você, meu grande amigo Virgílio. Também cumprimentar aí as quase 100 pessoas que já estão no seminário dessa forma inteligente. Nós não tínhamos nos apercebido de que a melhor forma de nos encontrarmos é essa, né? É mais fácil, é mais barato, é mais prático e fica uma lição para esse momento, esse tipo de modelo. Ana Paula também pelo Nacional, uma alegria vê-lo aqui, o Mário coordenando o trabalho. Eu apenas quero destacar a importância do tema, Então, nós temos que proteger, de um lado, há uma manifestação muito forte de que nós temos que proteger e saber como administrar essa realidade. De outra também, eu recebi agora, ainda essa semana, um manifesto preocupado com o cerceamento das informações públicas, né? Então, há os dois lados da moeda, né? De um lado, a gente administrar e proteger, de outra democratizar o acesso das informações que nós precisamos ter. Então, eu acho que o tema é muito próprio para o momento e eu estou feliz de estar aqui. Muito obrigado e sucesso aí a todos. Muito obrado, Henrique, pelas palavras. E nós temos aqui a alegria de ter a presença da doutora Ana Paula, né, que é assessora jurídica do Sistema OCB. Esse é um evento regional, mas todas as suas oportunidades, ele sempre foi prestigiado pelo Nacional, né? Nós sempre tivemos a participação e agora que estamos fazendo ele de maneira digital não poderia ser diferente, né? Então, na abertura do nosso primeiro webinar, a gente quer convidar, né, e agradecer a presença da doutora Ana Paula, que eu sei que está bastante assoberbada com tantas coisas e reforma tributária acontecendo agora, mas mesmo assim ela está aqui presente para nos dar
essa saudação. Então, Ana, contigo. Obrigada, Mário. Bom, eu saúdo a todos os presentes aqui, como todo mundo já ressaltou aqui que me antecedeu nesse novo formato. Eu estou vendo aqui pela tela que a gente já chegou a 100 participantes, e eu acho que isso vale aqui um registro do quanto tem funcionado bem, né, essa nossa comunicação, quanto tem sido mais inclusiva, mais democrática a participação, e tem tudo a ver isso com o cooperativismo, né? Bom, eu queria aqui primeiro agradecer o convite para estar mais uma vez, como o Mário comentou, desde a primeira edição, acho que nós estamos na 4ª, salvo engano, né, Mário? Já rodamos Sim. todos os estados e estamos retomando aí no Sul, onde foi a iniciativa pioneira, vamos dizer assim, e agradecer por sempre trazer o Nacional para essa atividade que se tornou anual e que a gente busca fomentar, inclusive, nas outras regiões do país, né? Porque a gente entende que é muito importante esse momento de compartilhamento de conhecimento e também de alinhamento das práticas jurídicas, né? Eu sempre gosto de trazer esse registro quando eu falo nas aberturas de seminários jurídicos do sistema, o quanto é importante a gente estar bem alinhados em termos de tese e de entendimento com relação aos mais variados assuntos que afetam o cooperativismo. A lei geral afeta a todas as pessoas jurídicas, mas a gente tem as nossas particularidades também, em função até do nosso relacionamento com o próprio cooperado. Opa! Desculpa aqui a intercorrência. E é muito positivo a gente estar levando essa discussão aqui, então, com a região sul. Peraí, só não gostou do tempo. Ela não é muito tecnológica. Bom, eu queria fazer um outro registro em específico. Como o Mário falou, a gente tem várias pautas importantes. A reforma tributária está aí, tirando o nosso sono, acabou de sair a proposta do governo, a gente está se debruçando, e aí já agradecendo a participação muito efetiva dos nossos estados nessa discussão conosco, mas trazer um pouquinho do que a gente tem visto assim, na atualidade com relação à Lei Geral de Proteção de Dados aqui na OCB. Recentemente, a gente teve a edição de uma medida provisória, né, a 959, que prorrogou o início da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados no país para maio de 2021. A gente tem tentado, junto com as demais confederações patronais, acelerar ou, de alguma maneira, propiciar a votação dessa medida provisória, porque, no nosso entendimento, isso é positivo nesse momento, né? A postergação do início da vigência. A gente entende que a gente precisa o assunto é sério, precisa ser regulado, a gente precisa estar em linha com as práticas internacionais, até para não afetar as nossas atividades aqui no Brasil e não começar a sofrer barreiras ou sanções por não ter uma proteção de dados efetiva. Mas, nesse momento em que a gente foi surpreendido pela pandemia e também por algumas vamos dizer assim, alguns pontos que não estão ainda funcionando com efetividade, como é o caso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai dar uma regulamentação para a LGPD, a gente entende que essa postergação do início da vigência é positiva. E aí eu linko isso com a pandemia porque é importante lembrar que há um direcionamento de recursos, há um dispêndio por parte das cooperativas para fazer com que essa Lei Geral de Proteção de Dados seja implantada dentro das cooperativas. E aí a gente entende que o momento é de canalização desses recursos, talvez para medidas mais emergenciais e de socorro, pelos impactos que a pandemia tem gerado em termos de crise, de receita, de arrecadação das nossas cooperativas. Então, só dizer para vocês que a gente tem feito esse trabalho no tema, o que a gente tem de mais atual hoje em âmbito nacional, essa nossa atuação em conjunto com as confederações, tentando fazer que haja a conversão dessa medida provisória em lei, e a gente ganhe um fôlego aí para implantar a lei, sim, mas com uma tranquilidade, num momento mais apropriado. É o que eu tinha para passar de recado aqui inicial. Perdão se eu ultrapassei o tempo aí, Mário, mas só para dar um panorama de como isso está aqui no Congresso Nacional. E fico à disposição, quero acompanhar o evento e aprender aqui com vocês, como eu tenho feito todos os anos. Obrigada.
Nós que agradecemos, Ana, muito obrigado aí pelas tuas palavras e obrigado também por esse panorama, né? O Sistema OCB tem atuado muito fortemente agora em defesa das cooperativas e tem tido uma atuação muito forte agora nesse período, especialmente nesse período da pandemia, né? Teve tantas legislações, né? Medidas provisórias e tantas normas novas, né? Que alteraram, né? Destaco aqui a questão da própria Assembleia Virtual, né? Que foi um ganho muito grande do sistema. Depois a normatização pelo DREI, enfim, são muitas pautas esse ano, né? Então, realmente está acompanhando assim um trabalho muito efetivo do sistema OCB em defesa das cooperativas. Bom, então, sem mais delongas, gente, deixa eu só fazer uma apresentação assim de como... primeiro, antes da gente passar o evento, eu quero agradecer aqui formalmente, né, aos meus colegas, a doutora Daniela e o doutor Gilson, que estão aqui nos acompanhando, né, como organizadores, né, que toparam a organizar esse seminário novamente esse ano, só que dessa forma à distância, né, dessa forma diferente. Então, muito obrigado a eles, né, por todo o suporte até aqui, e os próximos webinars também vão ter a participação e aí a coordenação por parte dos colegas. A gente vai se dividir nesse ano nessa modalidade à distância, né? Então, como está programada a nossa atividade hoje, né? Nós vamos ter uma palestra, primeiro do professor Christian Homero Groff. Aqui nesse QR Code, vocês já podem acessar todas as palestras, né? Foi criado um drive, onde todas as palestras, tanto as palestras do professor Christian, como também as que nós vamos ter depois dos cases, todas elas estão dentro, né, acessando com esse QR Code é possível. Então, o professor Christian vai fazer a sua palestra, né, uma duração de aproximadamente 30 minutos, e após a sua palestra nós teremos um painel com cases, né, e aqui também a gente conversou com os colegas, né, que teve a participação dos colegas dos 3 estados, para nós identificarmos cooperativas, né, que já estão fazendo a aplicação da LGPD, e eu acredito que também vai ser um painel muito rico, né? Nós temos aqui 3 cooperativas, né? A Frisia do Paraná, a Unimed Central de Serviços aqui do Rio Grande do Sul e a Cicobi aqui de Santa Catarina, que vão apresentar seus cases, né? E aqui nós teremos, então, 30 minutos para o painel e depois uma possibilidade de 20 minutos de perguntas. Eu peço que as perguntas que vocês desejarem fazer, façam através do chat, né? A gente vai acompanhando aqui para fazer as perguntas ao final. Tá bem? Ainda quero aproveitar para agradecer, então, aos nossos palestrantes, painelistas, né, a todos os que se dispuseram a contribuir hoje, né, a Ana Paula, o Virgílio, o Rick, que estão aqui. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. E, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao Christian, né, para iniciar a sua palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde. E um agradecimento especial para o doutor Virgílio, para o doutor José Roberto, para a doutora Ana Paula, para o doutor Mário, né, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui trazendo um pouco de luz sobre esse assunto. Eu vou aqui pedir licença para compartilhar a minha tela e para que nós possamos iniciar aí a abordagem do conteúdo. Doutor Mário, só me sinaliza se a tela, o compartilhamento foi concluído com sucesso. Sim, tá ok. Pode seguir. Então, vamos tentar aqui trazer algumas luzes efetivamente, né? Sair um pouco da subjetividade que tem contornado esse tema, tá? Como já dizia a doutora Ana Paula, o primeiro questionamento que nós temos que responder quando se trata da Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive para que possamos organizar as medidas dentro das nossas estruturas, dentro das nossas organizações, é quando ela entra em vigor, né? E aí eu lhes afirmo, colegas, que hoje, dia 23 de julho, às 16h17, né? E eu digo às 16h17 porque a entrada em vigor já teve várias indas e vindas, né? É algo muito inconstante, que inclusive traz uma certa insegurança jurídica sobre o tema, mas hoje a lei entra em vigor no dia 3 de maio de 2021, com isenção de penalidades até o dia 1º de agosto de 2021. A questão da isenção de penalidades e daquelas penalidades previstas na lei, isso tem que ficar muito claro, né? Não se impede que outras penalidades
com base no CDC, com base no direito fundamental à privacidade da Constituição, com base no direito fundamental à proteção de dados recentemente reconhecido pelo STJ, não impede que estas penalidades sejam aplicadas antes desta data. Mas aquelas penalidades administrativas vinculadas à LGPD, estas sim, só podem ser aplicadas a partir do dia 1º de agosto de 2021. De qualquer forma, quando nós saberemos se mantém esta data do dia 3 de maio de 2021 ou não? Muito provavelmente até o dia 28 de agosto, né? O prazo para o Congresso analisar a MP 959, que se propõe a regulamentar essa prorrogação, é o dia 28 de agosto de 2019, próximo dia 28 de agosto, e como dizia a doutora Ana Paula, seria indispensável que a apreciação dessa medida fosse feita com a maior rapidez possível. Por quê? Porque, caso contrário, colegas, é possível que nós saibamos, no dia 28 de agosto, que a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor no dia 16 de agosto. E isso teria um efeito, obviamente, muito nefasto, além de gerar mais insegurança jurídica, além de gerar a necessidade de regulamentação de um período retroativo. Os movimentos políticos nos mostram que a tendência é, sim, que se mantenha a data do dia 3 de maio, portanto, concedendo um pouco mais de tempo para que as organizações tenham tranquilidade nos seus projetos, mas, por outro lado, há algumas faíscas políticas, como um recente post do presidente do Senado, né, dizendo que a Lei Geral de Proteção de Dados é a principal ferramenta para combate à fake news e que, portanto, deveria entrar em vigor ainda em agosto. Obviamente que isso, além de demonstrar um desconhecimento sobre a matéria, é uma infeliz conexão. Esperamos que esse raciocínio, né, que esse pensamento não prevaleça no momento de apreciação da medida provisória. Por que nós estamos ingressando neste cenário de regulamentação, né? Primeiro, porque, como também a doutora Ana Paula já adiantou, é essencial hoje para manter a visibilidade das atividades econômicas realizadas dentro do território brasileiro e a competitividade com as atividades econômicas de outros países, que nós tivéssemos um regulamento sobre proteção de dados, né? Além disso, também para entrar na OCDE, que é uma bandeira atual do governo, há necessidade de ter uma regulamentação sobre o tema, e afora esses aspectos, há uma necessidade vinculada à personalidade de todos nós, né? Embora aqui no Brasil, como nós temos outras demandas sociais mais urgentes e mais importantes, talvez as pessoas não tenham tanta conscientização sobre o tema, a pouca conscientização que existe, ela começa a dar sinais evolutivos, né? Especialmente agora, nesse momento em que nós temos nos comunicado, em que nós temos consumido, em que nós temos trabalhado, essencialmente, preponderantemente através de plataformas digitais, este direito, né, esta necessidade de proteger a nossa privacidade e, consequentemente, de instrumentalizar a nossa privacidade através da proteção dos nossos dados, tem chamado mais atenção. E o objetivo da LGPD é trazer isso, né? Sinergia entre tecnologia, inovação, direitos fundamentais, e de forma nenhuma objetiva a lei impedir atividades econômicas, né? Ou dificultar a realização de atividades econômicas. Antes disso, o objetivo é que essas atividades sejam compatibilizadas com necessidades das pessoas que fazem as atividades econômicas acontecer, ou seja, com as nossas necessidades, né? Nós, antes de advogados, empresários, o que quer que sejamos, somos pessoa física, né? Precisamos ter assegurados direitos que possibilitem que a nossa personalidade seja desenvolvida como nós entendemos, né? Como nós julgamos ser melhor e mais conveniente. A nossa liberdade de escolha não deve ser afetada por conteúdos direcionados. E, recentemente, a gente viu aí em escala mundial, especialmente depois dos episódios que envolveram a Cambridge Analytica, né, que decisões democráticas e políticas e, portanto, o futuro das nações podem ser manipulados através do tratamento de dados. A LGPD, então, para regulamentar todo este cenário e nos elevar a um outro patamar de governança com relação ao tema, ela dispõe acerca das regras que devem ser cumpridas
tanto pelas organizações da administração pública direta e indireta, como pelas organizações privadas, para o tratamento de dados pessoais de pessoas físicas, obviamente, né? Dado pessoal é aquele ligado a uma pessoa física. E tratamento, meus caros, é importante que a gente faça essa definição, porque o tempo todo vamos falar de tratamento de dados, tenho certeza que os colegas que vão apresentar os seus cases depois vão usar essa expressão também. Por tratamento de dados, se considera todos os verbos que podem ser praticados com um dado pessoal, né? Então, coleta, armazenamento, modificação, acesso, visualização. Então, não tem aquela... agora eu lembro de um diálogo com um cliente recentemente, ele me disse, não, mas na minha empresa eu tenho um arquivo morto, né? Eu tenho alguns dados que eu só arquivo, que eu só armazeno. Isso é tratamento de dados pessoais, né? Quando a sua organização, ou quando os colegas forem auxiliar uma empresa a implementar a conformidade, vão ter que regularizar esses arquivos mortos, né? Aquilo que só está arquivado. Toda a operação, todo o processo dentro de uma empresa que envolve dado pessoal pode ser considerado tratamento de dados. Também, a fim de conceituação, né, e é indispensável que se conceitue, o que a lei entende por dado pessoal? Toda informação que pode se relacionar a uma pessoa. E não só aquelas informações que prontamente indicam uma pessoa, como nome, RG, CPF, né, passaporte, mas aquelas informações que, se submetidas a um conjunto de processamento tecnológico, uma combinação de uma informação com a outra, possam identificar uma pessoa. Um exemplo claro, por exemplo, são os protocolos IP de navegação na internet, né? Esses protocolos, eles não indicam que o Christian estava navegando naquele momento, mas eles indicam que alguém naquela data e horário estava navegando em tal endereço e com uma segunda investigação, digamos assim, com o provedor de acesso que me dá conexão à internet, vamos chegar no meu nome e na minha casa. Então, dado pessoal não é apenas aquele que está prontamente vinculado a uma pessoa, mas também informações que possam levar a uma pessoa. Aqui, por exemplo, agora, se eu der algumas características, né, de endereço, de número de sapato, que pode ser dado pessoal também, de altura, enfim, essas informações indiretas talvez tracem um perfil de um grupo de pessoas, vão restar talvez 4 ou 5 aqui desse nosso ambiente, ou até mesmo uma, e, portanto, são consideradas dados pessoais. Dados pessoais sensíveis, colegas, são aqueles que geram uma exposição maior da pessoa e que, portanto, a lei estabelece medidas ainda mais rígidas para que as organizações façam o tratamento. Os dados pessoais sensíveis são aqueles vinculados, então, à saúde, à vida sexual, dados genéticos, biométricos, né? Origem racial, opinião política e filiação a organizações diversas, tá? Dados anonimizados, dados que perderam a característica de dado pessoal, ou seja, que foram desvinculados de uma pessoa e que, portanto, não atraem mais a aplicação da lei. Tá? Os dados do censo, por exemplo, quando eles são processados e desvinculados da pessoa e se guarda só a referência, né? Esses dados são anonimizados. E dados pseudonimizados, por fim, que são aqueles que passam por um processo de embaralhamento, de mascaramento, como é a criptografia, né? Ou em uma atividade mais convencional do dia a dia, quando nosso nome é substituído por um número em uma atividade ou em algum concurso. Nós não somos mais o Christian ou o Mário, né? Nós somos o número 24, 28, 29. Isso é um dado pessoal pseudonimizado, né? Ou seja, que tem um código que leva a uma pessoa, que tem uma chave que precisa ser encontrada em algum lugar, no caso da criptografia, uma senha de acesso para identificar o dado ou a pessoa. A lei, meus caros, ela também cria algumas figuras, né? Essa legislação, então, ela merece um pouco mais de atenção com relação a esses conceitos, especialmente para nós, operadores do direito, que trabalharemos nas nossas rotinas, tanto no contencioso, porque isso tudo, esta realidade, depois que superarmos os projetos de implementação, ela passará a ser um tema do contencioso, porque não há dúvidas que inúmeros processos vão se originar desta legislação, né? Então, a lei traz como pessoas, digamos assim, da legislação, como personagens, né? O titular de dados pessoais, que somos todos nós, e, portanto,
todos aqueles que estão em território brasileiro, e não são só brasileiros, a lei fala em indivíduos localizados no território brasileiro, são sujeitos de direitos para essa legislação. Vejam, portanto, que é uma lei que alcança mais direitos que o CDC, propriamente, né? Temos a figura do controlador de dados, que são as empresas que decidem o que é feito com o dado pessoal, que dão a ordem, né? Que direcionam o tratamento. E temos o operador, que são as organizações que, amando, né, após as determinações do controlador, realizam determinada atividade. E aqui eu pego a atividade jurídica dos nossos escritórios para exemplificar. Na nossa rotina jurídica, de estrutura de escritório de advocacia, nós somos tanto controladores como operadores. Nós somos controladores dos dados de todos os nossos colaboradores, por exemplo. Nós que decidimos o que será feito com esses dados pessoais. Por outro lado, nós somos operadores de todos os dados que recebemos dos nossos clientes para fazer todo tipo de defesa em processo, ou para buscar qualquer que seja o direito, né? Dentro dessa estrutura, nós também poderíamos exemplificar que os escritórios de contabilidade, os planos de benefício, são operadores de dados pessoais dos nossos escritórios, ou seja, a gente transmite, compartilha os dados pessoais dos nossos colaboradores com esses operadores para que eles façam determinado tratamento, né? Então, a título de exemplo, e muito rapidamente, eu trago essas analogias. A lei, ela ainda cria a figura do encarregado pelo tratamento de dados, né? Do DPO, de acordo com o que se refere lá no GDPR, ou GDPR, que é a regulamentação da União Europeia, né? O encarregado é a pessoa que tem a função de difundir dentro das organizações as melhores práticas para a governança de dados pessoais e, além disso, de se comunicar com os titulares, com a ANPD, com os operadores, né? E com todas as pessoas que estejam envolvidas nesses processos que tratam dados pessoais. Pois bem, como as cooperativas, né, devem passar a tratar os dados pessoais? A primeira etapa de tudo, né, é justificar o tratamento de dados pessoais. E essas justificativas, colegas, elas têm que obedecer a um rol taxativo da legislação. A legislação traz 10 bases para o tratamento de dados pessoais, né? As mais utilizadas dentro das organizações de direito privado são consentimento, cumprimento de obrigação legal, execução de contrato, diligência pré-contratual, exercício regular de direitos e legítimo interesse. Basicamente, são essas as bases que nós vamos trabalhar dentro das nossas organizações. E aqui eu faço a ponderação de que o consentimento é talvez a pior das bases, né? Muito tem que se falado sobre consentimento, que é necessário consentimento em todos os casos. Em muitos casos, ou na maioria deles, nós não precisaremos trabalhar com consentimento. E não vamos, porque o consentimento ele pode ser revogado a qualquer momento. Ou seja, a organização está na mão do titular, né? Nós vamos tratar dados com base em cumprimento de obrigação legal, e aí eu exemplifico com as rotinas de RH, né? Nós tratamos dados vinculados à saúde do funcionário, atestado de saúde ocupacional, por exemplo, ou dados para preencher o sistema do E-Social com base no cumprimento de uma obrigação legal. E aqui vale lembrar também que o cumprimento de obrigação legal serve para regulamentações, né? Então, aquelas cooperativas da área financeira, da área da saúde, que tratarem dados, coletarem aqueles dados e realizarem algum tipo de procedimento com eles por conta de uma regulamentação que está numa portaria do Bacen ou que está em uma resolução do CFM, elas também vão tratar com esta justificativa. Execução de contratos, obviamente, quando tiver um contrato que justifique aquele tratamento, né? Pode ser um contrato de trabalho, pode ser um contrato de prestação de serviço. Exercício regular de direitos, é quando eu tratar dados para buscar algum direito, então, para me defender em processo, eu posso tratar dados, eu posso enviar dados a um cartório de protesto para que assim proceda, porque estou exercitando de direitos. E, por fim, o legítimo interesse, que é uma base de dados extremamente ampla, muito positiva, talvez os colegas que vão expor os cases nos falem um pouco dela depois, mas é uma base que exige a confecção de um relatório, né? Eu gosto de dizer que é a hora do advogado, realmente, porque tem que ser feita uma avaliação de legítimo interesse, né? Para que ela possa ser utilizada. Para dados pessoais sensíveis,
as bases diminuem, né? Nós não podemos tratar dado pessoal sensível, ou seja, aqueles relacionados à saúde, vida sexual, filiação sindical, entre outros, com base em um contrato, ou com base em legítimo interesse, ou com base em proteção ao crédito. Isso significa que dentro das cooperativas, esses dados vão ser tratados obrigatoriamente com um consentimento específico do titular, para cumprimento de obrigação legal ou como exercício regular de direitos. São essas as únicas 3 possibilidades dentro do sistema cooperativo. Tá? Eu ainda preciso compartilhar com vocês, colegas, os direitos dos titulares. Né? A lei reserva aí para os titulares 12 direitos. Então, para todos nós temos 12 direitos na legislação. E eu destaco destes direitos aqui o direito de confirmação e acesso aos dados, que a lei já prevê que deverá ser alcançado pelas empresas no prazo de 15 dias. Os demais ainda não têm prazo regulamentado. Mas esses 2, no prazo de 15 dias, devem ser alcançados. Então, imaginem, quando a lei entrar em vigor, a quantidade de notificações que as organizações vão receber de funcionários, de consumidores, de parceiros de negócio, para que confirmem se há existência do tratamento de dados e para que deem acesso, inclusive com direito à cópia e prestação de contas desses dados pessoais. Ainda ontem, eu recebi um vídeo de uma empresa que está prestando o seguinte tipo de serviço. Ela anuncia que tem uma base de 1.000 empresas para as quais ela pode disparar notificações em nome do titular, desde que o titular faça um cadastro no seu site. Então, vejam o mercado, colegas, e aí eu falo para os colegas do contencioso, o mercado que se abrirá com relação a esta lei. Né? Enquanto vários profissionais se preocupam em fazer projetos de conformidade, outros tantos estão montando suas estruturas para ajuizar todo tipo de processo vinculado ao tema. Antes de mais nada, então, o que eu gostaria de enfatizar é que a preocupação primeira dentro do ambiente cooperativo deve ser criar uma estrutura para atender direitos. Não vamos nos iludir, colegas, que a NPD vai ter força de fiscalização no próximo ano, ou digo mais, em 2022, porque sequer tem orçamento para o ano que vem e seguramente terá um orçamento muito pequeno em 2022. Então, o verdadeiro problema não vai ser a fiscalização da NPD, mas sim a fiscalização que virá através de cada um de nós, dos titulares de dados. Esses sim serão os maiores fiscais, esses sim ajuizarão processos e é para esses que nós temos que nos preparar, montando uma estrutura para atender a esses direitos. Até porque a NPD, com a estrutura super reduzida, ela vai atuar depois de provocação. Vai ter um site, como tem as autoridades nacionais de outros países, a ICO, do Reino Unido, CNIL, da França, e nesse site, se algum titular fizer uma reclamação, obviamente vai ser direcionado para um procedimento administrativo, as empresas serão notificadas. Tá? Bom, entrando aqui na fase de como fazer, né? Como começar, como trazer isso para o dia a dia. Primeiro, você tem que planejar, assim como qualquer outra medida de transformação do ambiente empresarial. A LGPD vai transformar o ambiente empresarial, né? E transformar é delicado, transformar dói. Então, nós precisamos planejar a melhor forma de organizar esses atos. Para isso, eu lhes digo, é necessário conscientizar as pessoas a respeito do tema, o que em alguma medida vocês já estão fazendo aqui e o que poderão fazer depois com os colegas, replicando aquilo que nós temos falado. Você vai ter que definir uma equipe para trabalhar nesse projeto de implementação, com um cronograma, datas e prazos a serem cumpridos, né? E definir a melhor metodologia. Às vezes me perguntam, bom, há uma tecnologia que resolva tudo, há uma plataforma, há um software? Não há. E os colegas que vão apresentar os cases vão confirmar isso. Não há mágica, né? Você vai poder se utilizar de um software, de uma ferramenta para facilitar algumas partes desse processo, mas não há nada que represente uma solução pronta e acabada. Portanto, tem que colocar as mãos na massa. E como a estrada é longa, colegas, eu sugiro que esse tempo, considerando que a lei vai entrar em vigor em maio do próximo ano, seja utilizado para estabelecer um cronograma de tranquilidade e fazer desse projeto de implementação uma experiência positiva e não um trauma dentro da empresa, né? Até porque depois que acaba o projeto, terá que começar um programa. Tem um dia 1 depois que todas as ações forem finalizadas.
A conformidade não é uma série de entregáveis, uma série de papéis e documentos. Não, é uma engrenagem dentro da empresa que vai precisar o tempo todo se relacionar com a questão da proteção de dados, né? Mapear riscos relacionados à proteção de dados. Mudou o processo de negócio, mudou também os nossos controles relacionados à proteção de dados. Depois do planejamento, então, o caminho, né, o passo seguinte é o mapeamento das operações de tratamento de dados dentro da empresa, né? O mapeamento do fluxo de dados, o mapeamento das estruturas e sistemas, dos documentos, ou seja, daquilo que nós já temos na nossa empresa, né, na nossa organização, na nossa cooperativa. Aqui eu trago um roteiro do que se espera nesse mapeamento, que é um roteiro mínimo, obviamente. E por que é tão importante o mapeamento, colegas? Porque depois de mapear cada um dos processos, por exemplo, vamos pegar o processo admissão de funcionário, né? Nós vamos ver todos os dados que são tratados nesse processo, quantos titulares são atingidos, de onde vem esse dado pessoal, onde nós armazenamos, qual o período de retenção, qual o volume dos dados, se tem alguma decisão automatizada, né, de formação de perfil, de profile, enfim, se nós compartilhamos esses dados, se tem transferência internacional, vamos identificar uma base legal. Vamos pegar uma base daquele menu que eu exibia antes, com 10 bases, para justificar este processo. Vamos estabelecer uma finalidade para o tratamento, porque a lei ela traz princípios também, um dos princípios é a finalidade. Pelo nosso tempo eu optei por não abordar, né? E depois de fazer esse mapeamento, nós vamos pegar uma lupa e vamos visitar processo por processo da nossa empresa, identificando, né, avaliando aquilo que deve ser corrigido, né? Então, não tem segredo. Todos os processos eles precisam ser mapeados. Aqueles que não forem mapeados não vão ser adequados, né? Aquilo que não é mapeado não é gerido. Depois do mapeamento, então, vamos fazer essa avaliação. E a avaliação é de base legal, é da finalidade, ou seja, eu preciso mesmo estar tratando esse dado. Eu tenho um prazo de retenção ainda autorizado para esse dado, ou ele está aqui no meu arquivo morto e, portanto, eu terei que excluí-lo, né? Depois de avaliar todos os riscos deste mapeamento, nós vamos corrigir um a um dos processos, né? Indicando a base legal adequada, indicando uma finalidade específica para esse tratamento. Colegas, se vocês tiverem oportunidade, visitem um site chamado Enforcement Tracker, tá? Este site, ele reúne todas as multas aplicadas pelas autoridades de proteção de dados da União Europeia. E lá é possível verificar que a maioria das multas são por desrespeito ou desvio de finalidade ou por base legal inadequada, né? E essas duas partes do projeto, elas são eminentemente jurídicas, né? Nós temos que atribuir uma finalidade correta e exata e uma base legal legítima. Tá? Falando em projeto ainda, obviamente que tudo isso que eu tenho dito aqui, esse rápido roadmap, ele envolve tanto a área jurídica, como a área de TI e outras áreas que dentro da estrutura nós tenhamos e tenham relação como tema, área de riscos, áreas de compliance. A LGPD não é um tema apenas de advogado, não é um tema apenas de profissionais de tecnologia, pelo contrário, é um tema multidisciplinar e complementar dessas áreas, né? Tem muita coisa aqui que advogado não faz sozinho, e de igual forma que profissional de TI também não faz sozinho. Nestas correções, nós vamos preparando a estrutura para atender a lei. Aqui também entra um volume de adequação de contratos com fornecedores, contratos com operadores, porque, afinal de contas, nós vamos ter que estabelecer nesses contratos que os nossos parceiros de negócio que recebem os dados que nós coletamos tenham um bom nível de conformidade. Imaginem que se a minha organização estiver em conformidade, mas a organização aqui ao lado, o escritório de contabilidade, que eu mando todos os dados dos meus funcionários para processar a folha, estiver em desconformidade, automaticamente a minha organização, a princípio em conformidade, vai estar em desconformidade também, porque os meus dados estarão todos ali,
naquele ambiente desconforme, né? Então, a adequação de contratos é indispensável, tanto para fixar um prazo para que esses operadores se adequem, como para delimitar responsabilidades. Aqui na correção também adequação de políticas, eliminação, higienização de dados, implementação de mecanismos de segurança, né, de controle de acesso, controle de log, criptografia, treinamentos, adequação de ferramentas de consentimentos, adequação de sites e sistemas com política de privacidade, com barra de cookies, né? E especialmente, gente, criação de canais para atender direitos. Nós precisamos criar ambientes para atender direitos. Esta deve ser a primeira preocupação de um projeto, porque se nós não atendermos direitos, nós teremos problemas, né? Nós responderemos a processos. E, por fim, como eu dizia, a necessidade de transformar tudo isso que foi feito em uma engrenagem da empresa, né? Nós temos que monitorar o que foi feito para ver se vem dando certo, mitigar riscos e manter todos esses hábitos. Não vai ser difícil, não vai ser fácil, aliás, toda vez que eu desenvolver um novo produto, um novo negócio, eu mapear esta atividade e analisar se ela está em conformidade com a LGPD e, a partir daí, definir se eu posso ou não fazer, né? Mas isso deverá ser uma rotina obrigatória do negócio. Aqui na parte de correção, também importantíssima, a realização de relatórios de impacto, né? A lei obriga as empresas que façam relatórios de impacto para a proteção de dados pessoais. Então, este relatório, obviamente, ele não precisa ser confeccionado em todo tipo de tratamento de dados pessoais, mas naqueles que envolvem dados pessoais sensíveis ou que o tratamento é com base no legítimo interesse. Esse relatório vai sopesar riscos envolvidos no tratamento de dados e vai salientar e destacar as medidas de segurança que são realizadas para que esses riscos sejam mitigados. Isso de uma forma muito resumida aqui, tentando transmitir para vocês, colegas. E, por fim, né, por que adequar-se? Por que nós precisamos agir? Por que nós precisamos começar amanhã para ter mais tempo de se organizar? Por conta das penalidades, obviamente, né? E aí aqui eu destaco que a multa de 2% do faturamento não é a penalidade mais grave, longe disso. A penalidade grave é aquela que envolve a impossibilidade da sua empresa desenvolver serviços ou produtos, o que está intimamente relacionado à suspensão de bancos de dados, né? A proibição do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Pensem agora se a partir do mês que vem as organizações de vocês não pudessem mais tratar dados pessoais. Qual atividade que seria possível ainda de realizar, né? Porque não tratar dados pessoais, inclusive não poder ter dados pessoais de funcionários dentro da sua estrutura. Então, essas é que são as penalidades graves. E a mais grave de todas, ela vai ser aplicada pelo próprio mercado, eu diria, que cada vez mais demonstra que não tolera organizações que não jogam de acordo com as regras do jogo. E ainda falando sobre penalidades, eu trago aqui a questão da indústria de ações, né, do inúmero contencioso que será vinculado a todo esse contexto inaugurado pela LGPD, e também trago aqui a capa desse anuário que demonstra o que aconteceu na União Europeia, né, que é um continente que não tem tradição contenciosa como nós temos aqui. Vejam esses números. Então, imagine o que acontecerá aqui em solo brasileiro, né? E, por fim, finalizando aqui a minha rápida participação, esperando ter trazido algum tipo de conforto sobre o tema, esperando ter sido útil, essa é a minha mensagem, né? E essa mensagem eu acho que tem muita aplicação quando nós falamos de LGPD. Quem não se adapta não sobrevive. O mercado tratará de fazer esta seleção. Então, nós precisamos nos adaptar antes por uma questão da legislação, não só por uma questão da legislação, mas por uma questão de manutenção no mercado, de entregar valor, né, de ser relevante para os nossos parceiros de negócio, para os nossos consumidores e para as pessoas que a gente se propõe, de alguma forma,
contribuir. Então, muito obrigado, colegas, muito obrigado, Mário, muito obrigado, doutor Virgílio, pelo espaço, e eu fico à disposição para eventuais dúvidas e questionamentos. E aos colegas que vão me suceder agora, uma ótima apresentação, eu vou ficar aqui para acompanhar. Christian, muito obrigado pela tua apresentação, ela foi muito clara, né, dentro daquilo que a gente conversou, é uma legislação muito importante, né, para as cooperativas, e você foi muito didático, né, nas fases, enfim, e na questão de como ela deve ser aplicada, né, muito obrigado. O Christian trabalha com a gente na Scope, cursos de LGPD, e a gente tem trabalhado com muitas turmas, né, é um tema de recorrente interesse das cooperativas. Nossa última oferta de turmas, nós oferecemos 4 turmas e as vagas esgotaram em 48 horas. Então, para demonstrar o tamanho do interesse, né, que as cooperativas estão sobre esse tema. Então, muito obrigado pelas tuas colocações, né? A gente recebeu algumas perguntas aí, depois ao final a gente vai passar para você também, tá? Bom, dando sequência então ao nosso evento, agora a gente faz o nosso painel sobre cases, né? E eu já vou fazer o compartilhamento de tela aqui. Nosso primeiro case, né, a tela está aparecendo aí para vocês adequadamente? Sim. Sim? Então, a nossa primeira apresentação aqui é a doutora Marta, que vai fazer, da cooperativa Frisia. Então, eu vou ficar passando aqui, doutora Marta, só me informar quando é que eu faço a passagem dos slides aqui. Temos aí 10 minutos para cada apresentador, ok? Joia, cronômetro ligado. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui trocando figurinhas, na verdade, desse tema tão complexo, mas tão instigante. Pode passar, por favor. E aí a gente se vê no ramo do agronegócio, dentro de uma multiplicidade de serviços e tudo aquilo que a gente vem oferecer, serviços para o nosso cooperado, e estamos no mercado atuantes. A gente quer manter essa confiança no nosso cooperado, no nosso cliente, no nosso fornecedor. Pode passar, por favor. Dentro desse cenário que ilustra muito, de forma genérica, o que nós somos hoje, né? Não só as nossas marcas, mas o que tudo representa a Frisia hoje. Pode passar, por favor. E aí a gente chegou com a legislação. Não vou nem me aprofundar no tema, porque o Dr. Christian fez isso brilhantemente, a doutora Ana Paula também. Mas quando a gente teve a questão da sanção da lei lá em 2018, a gente já acendeu aquele sinal amarelo aqui para nós, do que nós precisaríamos fazer daquele momento em diante, para quando chegasse o agosto de 2020, nós estarmos tranquilos. Então, com a previsão inicial do início da vigência da lei para agosto, nós e a coordenadora de TI, principalmente no primeiro momento, começamos a fazer aquela contagem, né? Faltam 18 meses, faltam 17 meses, faltam 16 meses, e começamos a trabalhar e começamos a discutir o tema. Primeiro, a gente queria entender para que lado nós partiríamos, né? É uma lei, mas falava de segurança da informação, e aí a gente se reuniu, começou a trocar essa ideia primeiro dentro do nosso TI. Pode passar, por favor. Mas aí, como o Dr. Christian muito bem abordou, a gente pensou assim, não, deve ter uma solução em algum lugar, deve ter alguma mágica, algum sistema, alguma coisa que vai fazer com que a gente se adeque à lei, não é? Não era nada fácil, não seria nada simples, e a gente começou a perceber que a nossa inexperiência com relação ao tema, ela era comum à maioria das pessoas que estavam ouvindo falar de LGPD pela primeira vez. Aí a sigla começou a tirar o nosso sono. Peraí, não tem um sistema, não vai resolver fácil, e a gente começou a conhecer um pouco mais e ver a complexidade, e a gente falou assim, não, gente, peraí, a gente precisa de um pouco mais, a solução pronta não existe, a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter que construir. Pode passar, por favor. E aí a gente começou, primeiro, exatamente aquilo que o Dr. Christian falou. O jurídico e o TI, sozinhos, não vão conseguir fazer a metade do trabalho. A gente definiu e verificou que precisava, sim, de uma equipe multidisciplinar. Porque, na verdade, as mudanças que essa lei traria,
não era simplesmente você adequar as normas da cooperativa, você escrever um relatório ou uma política, você mudar o sistema e da noite para o dia você tocar. Não. A gente precisa mudar a cultura. E mudar a cultura não é da noite para o dia. Trabalhar com pessoas, trabalhar com o hábito das pessoas, trabalhar com... Mas a gente sempre fez assim, nunca deu problema. Pois é, não dava problema. Mas a gente não quer ter problema. Então, para eu tentar entrar lá na ponta do processo, mudando o que aquela pessoa faz lá na ponta do processo, eu precisava vir numa cadeia de transformação de ideia e de conhecimento das pessoas. Primeiro que quando você fala de dado pessoal, as pessoas, nome, RG, CPF, que mais? E a gente começa a desenrolar a matrícula de imóvel, a matrícula do associado dentro da cooperativa, a matrícula do imóvel dele, e assim a gente foi desdobrando e vendo que o dado pessoal, ele ia se desdobrando, na verdade. Então, e aquela questão, né? Mas é proteção de dados, gente. Conversa lá com a Berenice do TI, ela bloqueia lá, acabou o problema. Não. Proteção de dados não é coisa do TI. A lei não é só coisa do jurídico. E aí a gente precisou começar a trabalhar um pouquinho isso também. Aí a gente viu que sozinhos a gente já não ia conseguir andar muito. Então a gente entendeu que a gente precisava que alguém de fora viesse olhar a nossa casa. Então, a gente contratou uma consultoria para que ela nos desse uma noção de para onde a gente ia naquele momento. Então, isso já aconteceu no ano passado. Dentro do nosso planejamento estratégico, nós falamos de LGPD em abril do ano passado. Nós levamos isso para dentro do planejamento estratégico da cooperativa, porque nós não podemos pensar nos nossos projetos e nos nossos investimentos, deixando de lado de que eles teriam que nascer, aquilo que for nascer daqui para frente, já teria que nascer adequado a essa nova legislação, para que a gente não tivesse mais uma ruptura lá na frente. Então, introduzindo o tema dentro do planejamento estratégico, a gente já conseguiu trabalhar com os gestores do que era que a gente estava falando. Isso foi muito bom, porque aí o tema começou a ficar recorrente, e a recorrência é bom, né, que todo mundo começa a pensar, mas espera aí, eu quero saber mais, eu vou procurar saber mais, eu preciso entender como que funciona, para onde vou, de onde venho e tal. E aí a gente conseguiu terminar esse mapeamento já no final do ano passado. Já tínhamos mais ou menos uma ideia, e durante esse 2019 a gente foi buscando conhecimento para nós também sermos independentes de uma consultoria, porque às vezes se você não aprender, você fica um pouco dependente da consultoria, você acaba não aprendendo, e a consultoria sai, você fica um pouco órfão, na verdade. E aí a gente definiu que a gente precisava constituir o Comitê de Segurança da Informação. Pegamos essa equipe multidisciplinar, que a gente já tinha trocado uma ideia no começo, que ajudou a gente a direcionar o trabalho da consultoria para fazer o mapeamento, e colocamos eles como integrantes do Comitê de Segurança da Informação. Formamos um grupo mais ou menos básico, e aí com a auditoria interna, que precisava ajudar a gente também, porque eles vão precisar ajudar a gente a auditar isso daí, se os controles que a gente está fazendo são suficientes. Assessoria jurídica, né? Lei, assessoria jurídica estaria lá. A representante do TI e o representante do gestão de pessoas pela questão dos dados que a gente coleta de colaboradores, enfim. Manter essa multidisciplinaridade. Pode passar, por favor. E a gente começou a conversar e amadurecer o tema aqui dentro desse grupo. E dos pontos que a gente já mapeou, nós organizamos ele dividindo as responsabilidades por área. Então, cada área já tem o escopo daquilo que precisa realizar para adequar as ações que foram mapeadas como risco. Estruturamos essas ações mapeadas dentro de uma linha do tempo. A gente foi bem audacioso, a gente está querendo finalizar isso até dezembro, porque a gente quer terminar com fôlego, né? Para que a gente possa criar auditorias e chamar uma outra consultoria depois para ver se aquele trabalho que a gente fez é suficiente. O Comitê de Segurança da Informação ele tem se reunido periodicamente. No mês de junho ele se reuniu 2 ou 3 vezes. Agora, em agosto, a ideia é que ele se reúna também com essa mesma frequência. Porque o que acontece? Assim como o compliance, cada vez que você mapeia um risco e faz um controle, você olha assim, poxa, mas e tal coisa?
Aí você identifica outro processo, você vai ver outro risco, aí você verifica outro controle e a cadeia está sempre se retroalimentando. Então, por isso que a gente tem se reunido com essa frequência. A gente tem aproveitado muito as oportunidades de fazer treinamentos e participar de eventos como esse, porque a troca de informações e de experiências é extremamente enriquecedora, porque às vezes vem uma pessoa que tem uma visão de algo que é parte do teu dia a dia, que você talvez não tenha dado tanta importância, mas te chama a atenção, faz você focar em algo que talvez você não tivesse passando despercebido, talvez, ou você não tivesse dado a importância que merecia. E a gente está sempre fazendo essas devolutivas e reportando a superintendência e o comitê de gestão, que estão sempre nos apoiando nessas mudanças que a gente está introduzindo aos poucos, aproveitando o programa de compliance também. Agora a gente está buscando a questão de formações, certificações, a gente está na fase de definição do encarregado realmente, porque a gente viu que é uma peça mestre, é uma peça-chave, para o qual esse comitê vai continuar trabalhando. A gente vai dar o subsídio para que esse encarregado exerça o trabalho dele dentro da cooperativa. E agora a gente está trabalhando nesse grupo para definir o regimento desse Comitê de Segurança da Informação, de como a gente vai trabalhar, de como a gente vai organizar as nossas atividades, de como a gente vai reportar as ações que a gente está fazendo para esse encarregado, para estruturar um fluxograma e estabelecer a nossa política de segurança da informação com base naquilo que já foi mapeado, que é uma coisa que a gente não tem ainda, e a segurança da informação nesse momento de uma forma genérica, que inclui, inclusive, a questão do uso de equipamentos, uso da imagem pela questão das câmeras de vigilância, celulares, notebooks, e-mails, acesso a sistemas, senhas, e coisas que a gente sabe que, infelizmente, no dia a dia, às vezes o colega sai de férias e desvia o e-mail dele para outra pessoa, o nosso amigo que passa a senha do sistema dele para quem não devia passar, e, não, mas porque ele é meu amigo, a gente tem confiança, ele vai fazer, não vai dar problema. Não vai dar problema, você não pode mais fazer. A gente precisa configurar acessos para cada um bonitinho. Se a pessoa não tem acesso para fazer aquela coisa, é porque não era para ela ter acesso. E assim a gente vai trabalhando de uma forma educacional, porque, mais uma vez, a gente está mexendo com cultura, a mudança não é fácil, a mudança muitas vezes é dolorida, ela causa desconforto no momento, parece que a pessoa, quando ela tem que mudar aquilo que ela faz, às vezes ela perde a segurança na atividade dela, e não é isso que a gente quer. A gente quer dar conforto para ela continuar trabalhando, para ela continuar realizando, para ela continuar entregando, mas com a excelência e com a eficiência que a lei nos pede. E esse é o meu recado. A próxima página é só o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma experiência, a gente está aqui para trocar sofrimento, se vocês quiserem, preocupações, a gente está sempre à disposição, mas é um tema extremamente enriquecedor, que vale a pena, mas temos muito trabalho pela frente. Saudações cooperativistas. Ok. Muito obrigado, doutora Marta, pelo seu depoimento, né? Assim, e sobre toda essa trajetória, né, da cooperativa, né? E assim, eu ia justamente dizer, parece um processo educacional mesmo, né, que a gente tem que fazer, porque é um processo que ele não está restrito aos operadores do direito, nem ao pessoal do TI, mas sim ele tem que envolver toda a cooperativa, né? Então, acho que a gente também tem um papel, né, de sensibilizar, né, a todos os envolvidos, né, da importância desses processos. Bom, agradeço a sua apresentação, né? Tivemos então essa experiência da cooperativa, de uma cooperativa agro, e agora então eu vou pedir ao meu colega de Santa Catarina, o Thiago Zanchetti, que fale para nós um pouco da sua experiência agora então no sistema Sicoob, então uma cooperativa de crédito. Thiago, a palavra está contigo. Olá, doutor Mário, está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo bem. Ok, obrigado. Primeiramente, então, né, agradecer, né, a oportunidade que o doutor Mário deu para nós, ao Gilson também, né, pelo convite, a Pamela e o Davi que estão nos acompanhando aqui na live, né, eles são da Sicoob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e estenderam esse convite para nós aqui da Sicoob Valcred. Nós somos uma cooperativa que nasceu pioneiramente de produtores rurais, é da necessidade de crédito rural. Hoje ela está com 30 mil associados, e eu vou tentar explicar um pouquinho do que a gente está fazendo aí para
para tentar se adequar à LGPD. O Christian já falou que é um tema muito subjetivo e a gente vai tentar materializar, tentar trazer um pouquinho de prática para facilitar o dia a dia e também agregar muito conhecimento para nós, né? A gente também gosta muito de estar participando desses tipos de evento online. A gente já participou de outras webinárias e isso tem agregado muito para a gente, né? Então, vou trazer um pouquinho da cooperativa, só para vocês conhecerem qual é que é a nossa área de atuação e qual o porte dela hoje, né? Então, ela nasceu em 97, então ela já tem 23 anos, nasceu em Passos Maia, é uma cidadezinha muito pequena aqui do oeste de Santa Catarina. Em 98, a gente já se filiou à Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E de 2000 a 2005, a gente teve uma onda de expansão aí para mais 5 municípios ao nosso redor, aqui em Santa Catarina mesmo, né? Em 2009, a gente teve a instalação aí, começando a trabalhar com os primeiros terminais de autoatendimento. Pode passar, doutor? Em 2011, então, a nossa cooperativa ela se tornou livre admissão. Então, nós já poderíamos associar qualquer tipo de associado que desempenhasse qualquer atividade, não só ligadas à agricultura e pecuária. Em 2012, a gente teve uma expansão para o estado do Paraná. Em 2015, a gente foi a Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul. 2018, em Esteio. E no ano passado, a gente chegou à marca de 30 mil associados. Hoje, nós somos a única cooperativa do sistema Sicob que está presente nos 3 estados do sul do país. Pode passar, doutor Mário. Falar um pouquinho do Sicob também, né? Então, hoje o Sicob, ele é reconhecido por ter um robusto sistema digital e ampla presença física também. Ele já foi premiado em 2018 e 2019 com vários prêmios na área de tecnologia da informação, com prêmio e-finance, entre outros, né? Uma coisa interessante é que nós somos a única instituição financeira presente em 270 municípios, então nós temos uma parte importante na inclusão financeira no país. Se não fosse por nós, esses 270 municípios estariam desassistidos hoje. Hoje nós somos a 5ª maior rede de atendimento do Brasil. Encerramos 2019 com 4,5 milhões de cooperados, hoje já estamos quase com 5 milhões, né, beirando ali os 4,9 milhões de cooperados. E sobre a LGPD? Então, como o Christian falou, ela é muito subjetiva. Vou tentar trazer aqui um pouquinho para a gente trocar a experiência do que a gente tem feito. O Sicob e a Sicob Valcredsul, por ser instituição financeira, já se preocupa, já é da natureza nossa, a gente está preocupado com a segurança da informação, com o sigilo das informações dos nossos cooperados que estão conosco, né? Pode passar, doutor Mário. Então, a gente já vinha, desde 2012, aí, com um projeto de segurança da informação, que era executado pela Sicob Central Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com todas as cooperativas aqui do estado. A gente já tinha a implantação da política de segurança da informação, já está vigente. A gente tem reuniões trimestrais com todas as cooperativas do sistema SC Rio Grande do Sul e também reuniões internas do Comitê de Segurança da Informação. Então, a gente já tem uma PSI formada, né, uma política de segurança aprovada em conselho, e a gente já tem o comitê, isso desde 2012, já formado e discutindo muita coisa aí de segurança da informação. Tudo que é tratado também é levado a conhecimento do conselho administrativo para verificar futuras demandas e adequações, né? Através desse projeto, a gente também conta com a ajuda de uma consultoria, né? Então, a gente viu também essa necessidade de estar se aprofundando no tema. É um tema muito amplo. Antes mesmo da LGPD, a gente já viu essa necessidade, né? E no início do ano passado, com a aprovação em 2018, no início do ano passado, a gente já começou a tratar sobre o que a LGPD ia trazer de mudança para nós e o que a gente tinha que fazer para estar se adequando ao máximo possível.
Então, a gente estudou aí bases legais, os operadores, os controladores, tudo aquilo que o Dr. Christian falou antes, a gente traz a conhecimento nessas nossas reuniões do Comitê de Segurança e nas reuniões trimestrais também com as cooperativas. Então, para iniciar o nosso projeto aí para a LGPD, a gente fez um grupo de trabalho com um representante de cada setor da cooperativa. Então, TI, jurídico, administrativo, área de crédito, área de cadastro, controles internos. A gente juntou uma pessoa de cada setor e montou um grupo de trabalho. Com isso, a gente fez um mapeamento de todos os processos que contêm informações de pessoas físicas. Após isso, a gente planilhou todos esses processos e estava trabalhando a finalidade de cada processo e uma base legal para cada um deles. Então, fazer a definição dessa base legal. Foram identificados ao todo 88 processos aí, né? E esse é um trabalho que é muito contínuo, né? É uma engrenagem. A gente vai ter que fazer agora a implantação da política de proteção de dados também, e após isso continuar esse trabalho, né? Vão surgir ao longo do tempo ainda mais processos conforme as atividades forem mudando, né? Então, os próximos passos, isso deve ser concluído mais tardar até o final do mês que vem, concretizar a política de proteção de dados, com o apoio dessa empresa de consultoria e da Sicob Central, fazer a definição do DPO, levar para aprovação no nosso conselho de administração, e após isso o nosso plano de implantação da PPD e a matriz de revisão de procedimentos, né? Que essa é a nossa engrenagem que tem que estar sempre trabalhando e revisando os procedimentos internos. Além disso, algumas coisas que o Sicob já tem feito para se adequar a algumas normas da LGPD, alto investimento em tecnologia. Então, desde 2019, a gente tem feito uma atualização constante em nossos firewalls e nosso sistema de antivírus. Muitos deles buscando trazer a segurança que a LGPD nos pede. Firewall, por exemplo, trazendo aí um controle de logs muito mais aprofundado, trazendo filtro web, trazendo um gerenciamento completo de toda a nossa rede da cooperativa. Duplo fator de autenticação em nossos sistemas, então aí a gente tem utilizado QR Code com aplicativo no celular do nosso colaborador, então só com a senha ele não consegue fazer nada. Então, ele precisa, além disso, um segundo fator para estar conseguindo acessar o sistema e chegar aos dados dos nossos cooperados. Classificação da informação, que está em andamento também, né? Classificação como interna, restrita ou pública, né? De cada uma das informações dos nossos cooperados. A revisão dos processos, que vai ser feita aí após o mapeamento, né? A gente vai passar aí um filtro, né, uma higienização nos nossos processos para ver o que realmente é necessário e o que pode deixar de ser feito. Ou qual é o dado que eu realmente preciso. Eu preciso desse dado? Eu não preciso, então eu não tenho necessidade. Eu preciso desse dado para fazer uma análise de crédito, né? Eu posso ignorar esse dado e deixar de estar colhendo ele. E uma coisa que a gente faz muito, isso desde 2012, com a instituição da PSI, é a conscientização dos nossos colaboradores, né? Eu sempre digo que o elo mais fraco é sempre o nosso colaborador. A gente investe muito pesado nisso, conscientização desde a entrada, a gente tem um treinamento específico para a segurança da informação e também a aplicação de uma prova para todos eles. Então, eles têm que passar nessa prova para estar adequado a trabalhar conosco. Essa prova ela é revista anualmente. Todo ano a gente tem revisão da política de segurança da informação. Todo ano a gente tem alguns dias aí que são disponíveis para a gente estar tratando, uma semana, a gente chama de Semana da Segurança da Informação, e para estar divulgando de forma ainda mais forte internamente isso com os nossos colaboradores.
Então, só para finalizar, né, aquilo que o Dr. Christian falou, as mudanças, né? A gente tem que se adaptar o mais rápido possível às mudanças. A LGPD, eu acredito que ela vem hoje para tornar muito mais segura as informações de todos os brasileiros e colocar o Brasil aí num patamar um pouquinho melhor aí no comércio mundial também. Então, acho que o quanto mais rápido a gente entender que a LGPD é importante para nós, tratar ela como algo que vem para nos ajudar a proteger os dados dos nossos associados, mais rápido a gente vai conseguir se adequar a ela e estar atendendo a tudo que ela pede. Então, muito obrigado, Dr. Mário, muito obrigado a todos que estão acompanhando. Deixo aí meus contatos também, né? Se alguém tiver alguma dúvida, aí a gente fica à disposição. Muito obrigado. Tiago, nós que agradecemos, muito obrigado pela tua explanação, foi bastante didático também sobre o processo que vocês vêm atuando. É muito interessante porque, como você falou, né, para uma cooperativa de crédito, a ideia de proteção de dados, ela já não era uma novidade, né? Mas mesmo assim, né, todas as adequações, enfim, que vocês estão necessitando fazer, né, e para a implementação da legislação, é muito interessante ver como isso está repercutindo também no ramo crédito. Muito obrigado pelas suas observações. Agora, nós temos a nossa última apresentação, que é da Unimed aqui do Rio Grande do Sul, Unimed Central RS, que quem vai fazer é o Leandro Schmitz, que é um grande amigo nosso, né? O Leandro já tem uma participação muito ativa aqui conosco, já tivemos várias visitas, né, do sistema Oserg-Sescope para conhecer como a Unimed está trabalhando a questão da LGPD. Nós tivemos a oportunidade de participar juntos, né, de uma missão ao Vale do Silício para entender questões de inovação. Então, eu fico muito agradecido, Leandro, por ter aceito o nosso convite para estar aqui. E então, sem maiores delongas, vou passar a palavra para você falar um pouco então da experiência da Unimed Central Rio Grande do Sul na implantação da LGPD. Perfeito. Obrigado, professor Mário. Obrigado ao Oserg, Sescope, pelo convite à Unimed Central em participar desse evento. Tá muito bacana a troca de experiências, né? A palestra do professor, né? Vamos dizer assim, Dr. Christian, foi fantástica, né? Eu acho que dentro desse tema, nós como Unimed Central iniciamos um projeto de adequação para apoiar todas as Unimedes do estado. Então, o nosso projeto ele contempla hoje 27 unidades, né? Então, o que a gente vai mostrar para vocês é essa experiência, né, de como está sendo a nossa implementação, em que fase nós estamos e aonde a gente está pretendendo chegar até o final do ano aí com esse projeto. Podemos passar para o próximo slide. Esse seria o principal slide que eu poderia estar falando 1 hora, 1 minuto ou 10 minutos aqui com vocês, né? Este é o processo que nós definimos para o nosso projeto, que define os pilares de implantação desse projeto de Lei Geral de Proteção de Dados. Ele é um projeto que contempla uma equipe multidisciplinar, como o Dr. Christian comentou na palestra dele. Não é TI, não é só jurídico. E no nosso processo, nós implementamos consultorias que fazem parte do nosso projeto de gestão, de gerenciamento de projetos, porque nós temos um projeto a ser gerenciado. Nós temos um DPO que trabalha muito focado na sua formação em segurança da informação. Nós temos uma equipe de governança com viés de governança e segurança da informação. O jurídico dando toda a sustentação jurídica para o processo, desde a definição de contratos, templates, conformidades, até a emissão final do relatório de impacto à proteção de dados pessoais. E todas essas etapas, a gente observando que a maioria dos nossos dados hoje estão em sistemas de informação e esses sistemas nós temos que ter toda a proteção de dados para isso. E vocês veem que a gente tem permeando todo esse framework, todo esse processo, as etapas de conscientização, engajamento e de mudança cultural. Isso parte desde o início do nosso processo. Então, a gente tem uma consultoria em mudança organizacional trabalhando com a gente nesse processo, para que durante o processo de construção, de desenvolvimento da etapa de mapeamento de processos e dados pessoais, nós consigamos já mobilizar as equipes, mobilizar as lideranças, porque a gente entende, né, que é uma mudança, mas essa mudança, pelo nosso entendimento, não vem de baixo para cima.
ela vem de cima para baixo, aonde os nossos gestores têm que entender, né, nossos dirigentes, entender os impactos para essa lei para o negócio e daí se conscientizando desses impactos, promovendo a mudança em conjunto com as equipes operacionais. Então, esse é o nosso entendimento de mobilização, até porque nós estamos falando de 27 cooperativas Unimed no estado, nós temos médicos que estão diretores, né? Eles passam por um momento de estar diretor da sua cooperativa, e então, nesse momento, nós temos conselhos fiscais, conselhos de administração e cooperados, né? Que a Unimed tem os médicos como cooperados, também tendo a conscientização de dados, porque nós lidamos com dados sensíveis, como a área da financeira, agora que o colega acabou de mostrar o Cicobi, nós temos um outro viés, que é o viés da saúde, né? Onde nós lidamos com dados pessoais sensíveis, prontuários médicos, dados de saúde, e que nós temos certeza, não temos mais dúvida disso, que tanto o mercado financeiro quanto o mercado de saúde, em vigência da lei, serão um dos primeiros a receber aí o impacto dessa mudança, né? Então, nós estamos nos preparando para receber essa mudança, esse impacto. O senhor poderia passar o próximo slide? Esse visa a gente mostrar de ordem prática, como esse é um case prático nessa demonstração, é para mostrar quais são as etapas de projeto que nós estamos passando. Então, nós definimos etapas de mapeamento de processos, nós estamos mapeando os processos, verificando onde estão os dados sensíveis, em que etapa a gente armazena o dado, né? O titular do dado, onde o dado é controlado, como é compartilhado esse dado. Então, tudo isso está sendo mapeado. Nós estamos trabalhando em paralelo a adequação da governança da TI, o colega falou em políticas de segurança, né? Nós temos que olhar a governança como um todo, processos de gestão de porque a gente vai gerir dados, e os dados estão dentro do suporte tecnológico atualmente, né? Nós estamos fazendo um evento aqui, utilizando uma plataforma tecnológica que tem a sua segurança e que precisa ter seu compliance dentro disso. Assessoramento jurídico contemplando todo esse perfil, aonde dentro de um projeto de 12 meses, a gente pretende entregar um projeto e começar o programa. Bem que o Dr. Christian comentou, nós iniciamos o programa a partir do ano que vem, que seria estar adequado, pelo menos os principais processos, e estar com a fase de engajamento e conscientização bem mais pesada e mais forte nesse sentido, né? Trabalhar a segurança da informação, avaliar as vulnerabilidades, porque a gente precisa identificar todas as vulnerabilidades dos sistemas de gestão, sistemas hospitalares, portais que a gente opera em todo o sistema Unimed, precisamos verificar quais são as suas vulnerabilidades, porque eles foram desenvolvidos lá nos anos 2000, nossos RPs, né? Foram desenvolvidos em outras tecnologias que hoje precisam estar adequadas à sua segurança em relação a isso, né? Então, eu acho que isso é um ponto bem importante, porque a gente sozinho não vai fazer isso mesmo, né? E a sensibilização para o tema, percorrendo todo o período de projeto. Pode passar o próximo, por favor. Então, dentro do framework que eu apresentei, a etapa inicial, ela já foi concluída e é uma das etapas mais importantes. Definir as equipes, definir os comitês de privacidade que vão atuar. Cada localidade das Unimedes do estado, que são 27, possuem e estão em formação os seus comitês internos de privacidade. Nós definimos para o projeto estadual que nós não vamos ter DPO para cada unidade, nós vamos ter um DPO estadual que vai se comunicar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas nós vamos ter comitês de privacidade e um comitê estadual de privacidade que vai congregar todos esses entes para que a gente possa discutir as melhores políticas, as mudanças, né, desse processo. Então, é uma etapa muito importante, etapa inicial de preparação. Nós já tivemos envolvimento, inclusive, da Unimed do Brasil, da Confederação, para definir as políticas nacionais, né, e as diretrizes e os manuais de implementação da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Poderia passar o próximo. As etapas iniciais, depois do slide ficar disponível, é justamente isso que eu acabei de comentar, e ela já foi concluída, seria a primeira fase do projeto. Dentro da etapa de mapeamento de processo, é a etapa que nós estamos passando por ela, que são 27 unidades, nós criamos templates padrão de mapeamento de processo, e nós estamos pegando processos replicáveis da operação de plano de saúde para que a gente possa implementar de forma mais formatada possível, né, padronizada,
os processos nas demais cooperativas. Então, a gente vai trabalhar processos padrões para todas e depois adequando esses processos a cada especificidade de cada localidade, identificando as vulnerabilidades e os riscos embutidos em cada um desses processos. Passando para o próximo slide, a gente está nessa etapa, então, executando isso, fazendo os devidos ajustes, né, para essa operação, mapeando esses processos com a ideia de conclusão até agosto. Acho que cabe salientar, e esse ponto o Dr. Christian comentou com propriedade, nós temos uma insegurança jurídica desse processo ainda por não estar com uma data definida, né, da vigência da lei. Nós, então, já estabelecemos um plano B para o nosso projeto, que seria, pelo menos, a gente observar os direitos do titular, que esse é o ponto que a gente vai sofrer no momento da vigência da lei, se ela entrar em agosto. Então, a gente se preocupar, principalmente num plano B para um projeto desse porte, identificando quais são os pontos críticos de vulnerabilidade, de transação de contato com o titular do dado, com o titular de dado, do dado, né, do dado sensível. E continuando o nosso projeto em linha. Esse projeto tinha sido estabelecido no final do ano passado, nós levamos em aprovação em Assembleia de Presidentes das Unimed em dezembro, e nós, com a pandemia, tivemos que replanejar, né? O projeto estava em pleno andamento e nós tivemos que replanejar ele, porque nós dependíamos muito de consultorias presenciais para implementar o projeto, né? E visitar as Unimed, estar do lado do processo. Agora nós estamos adaptando isso, adaptamos ferramental para isso que eu vou demonstrar nos próximos slides, para que a gente conseguisse, então, acompanhar os processos de forma remota, podendo implementar a LGPD dentro do cronograma de 12 meses, que era o projeto inicial. Então, a gente teve que voltar atrás para ganhar fôlego para conseguir implementar o projeto. Próximo slide, por favor, professor. Dentro desse processo, o projeto de governança de TI, que já existia um processo, capacitação, treinamento em governança de TI, nós adaptamos, estamos com uma versão da governança focada em 16 processos e práticas, para que essas unidades, 27 Unimed, possam ter os melhores processos em grau de maturidade adequada em atendimento à conformidade LGPD. Exemplo, processo de backup, processos específicos de TI, que também têm que ser observados e não só os processos de compliance à lei, né? Porque a gente precisa ter garantia de que o repositório da informação, a tecnologia, esteja adequada para isso. Então, essa também é uma etapa do nosso projeto. Passando adiante, a gente, então, durante o projeto, como eu comentei, tem toda a sustentação legal, né? Com a revisão, verificação dos riscos, né? Revisão de documentação. Então, a gente já tem templates de contratos, de minutas de contrato de plano de saúde, minutas de contrato com fornecedores, várias minutas contratuais com o nosso jurídico em revistas e em constante revisão, né? Porque isso é uma questão contínua, né? Que nós vamos fazer adequação aos nossos contatos em detrimento da própria Lei Geral de Proteção de Dados. Poder passar o próximo. Então, dentro disso, a etapa jurídica, são etapas bem estanques no projeto e contínuas, né? Como eu disse, de adaptação de documentação e conscientização jurídica do tema, né? Como o Dr. Christian comentou, né? Explicando para a nossa gestão, né? O que significa o titular, o operador, o controlador, quanto tempo, quais são as penalidades, né? E tudo mais que tem que ser conscientizado constantemente. Próximo slide, por favor. E dentro desse processo, ainda dentro do framework que eu comentei, de implementação, estarmos preocupados com a proteção digital e as análises de vulnerabilidade que eu comentei no slide anterior. Podemos passar para o próximo. Dentro dessa etapa, nós temos pentestes, verificações de segurança, revisão de políticas, né, e manuais de segurança e conscientização das equipes também. O ponto, acho que fundamental desse tema, não só de mudança, mas de engajamento e conscientização, né? Nós temos uma consultoria que eu acho que seja conhecida aqui no Rio Grande do Sul, a Cássio Matos Consultoria, que está nos apoiando também no processo de engajamento e de mudança comportamental e de gestão de pessoas. E nós estamos, então, trabalhando isso com treinamentos, vídeos de engajamento, tanto para as áreas de gestão de pessoas, quanto para as lideranças replicarem para o seu corpo funcional.
Próximo, por favor. Dentro da nossa estrutura, isso é importante, porque como a gente também tem outras centrais aqui na apresentação, isso foi um ponto importante. Nós trabalhamos, nós temos uma atuação nacional, Unimed do Brasil, que é a Confederação das Unimedes. Ela possui uma governança nacional, então uma política nacional de proteção de dados foi construída a 4 mãos com todas as federações Unimed. A partir dessa política nacional de proteção de dados, nós trabalhamos, então, estadualmente o desdobramento dessa política com o Comitê de Privacidade Estadual e tendo os comitês de privacidade locais trabalhando. Numa ordem que a gente consiga que, em ocorrendo um incidente de segurança, de vazamento de informação, que de ordem prática vai acontecer, né? A gente tem que estar pronto para isso, que isso vai acontecer, e com isso a gente tenha o caminho, a forma de comunicar, né, o processo lá da Singular, lá de Uruguaiana, de Alegrete, comunicar ao DPO estadual, que vai, através das formalísticas, né, dos formulários de formalísticas, comunicar à Agência Nacional de Proteção de Dados, como também a Unimed do Brasil, que é a detentora da marca, né, do sistema Unimed. Com isso, a gente mantendo esse grau de segurança e esse grau de comunicação, né, para verificar se todo mundo está fazendo tudo da melhor forma possível, né, que esse é o objetivo da gente estar em compliance com a lei, é fazer da melhor forma e com a maior transparência possível, né, que prevê o compliance. Próximo slide. A gente, para conseguir implementar, então, o processo remoto, de implantação remota da LGPD, nós adaptamos uma ferramenta, onde essa ferramenta possui módulos voltados à gestão de indicadores, gestão de risco, gestão de incidentes e ocorrência. Com isso, a gente consegue ter agilidade nas assessorias remotas, os controles de riscos, para verificar o risco identificado, qual é o plano de ação de mitigação desse risco, se ele foi cumprido e se esse risco, vamos dizer, mudou de patamar numa outra verificação, tudo isso de forma remota, justamente por termos um único DPO estadual e ter que controlar 27 unidades, nós, então, concebemos uma ferramenta para apoiar os controles. E essa ser a ferramenta também que vai controlar não só as ações de melhoria, como também seu repositório unificado das evidências. Então, por exemplo, um treinamento como esse é um treinamento que é uma evidência de que nós estamos preocupados com o tema, né? Nós temos que gravar esse treinamento, colocar isso num repositório, compartilhar com o maior número de colaboradores e de pessoas da cooperativa, para que todos tenham engajamento ao tema, né? Da mesma forma, monitoramento de indicadores, como também essa ferramenta vai monitorar o fluxo dos canais de denúncia. Então, essa ferramenta, a gente abre um ticket na internet, o titular do dado abre um chamado, uma ocorrência, tirar uma dúvida, solicitar exclusão de dados, solicitar informação, e a partir dela a gente monitora o processo e a evolução desses atendimentos. E concluindo essa ferramenta, depois de tudo mapeado, essa ferramenta gera o relatório de impacto. Porque como nós mapeamos o processo dentro da ferramenta, identificamos o risco, classificamos o plano de ação, nós geramos o relatório de impacto atualizado a qualquer momento dentro dessa ferramenta que foi concebida para esse projeto. Foi uma adaptação que nós fizemos junto com a Interact, a empresa de sistemas que a gente tem uma parceria muito forte aqui dentro do sistema Unimed. Concluindo, então, o próximo slide, nós temos esse cenário, né? São 27 CNPJs, né? Cada um deles com a sua independência, sendo que dentro da lógica do processo da LGPD e do processo de governança, nós temos que todos seguir a mesma lógica, né? Que o ponto mais fraco, né, da corrente é o elo mais fraco, né? Então, a gente, nesse processo, temos que cuidar todas as cooperativas, se elas estão em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados e se elas estão cumprindo os planos de ações de melhoria que foram indicados para esse cenário. Eu tentei ser o mais rápido possível aqui para explicar todas as etapas do projeto. Claro que é um projeto grande, né, um projeto bem complexo, mas ele está em conformidade com o que a gente vem conversando e nós estamos aprendendo, né? Eu acho que esse é o ponto. Não existe projeto perfeito, né? Existe o projeto feito, né? Então, nós estamos executando o projeto com algumas consultorias que nós já internalizamos, outras a gente utiliza
conforme a necessidade, para poder fazer a entrega, né, com a identidade visual, inclusive, do projeto da Lei Geral de Proteção de Dados para as Unimedes do Estado, e estamos apoiando também outras Unimedes de outros estados aí que estão solicitando nosso apoio para fazer projetos locais dentro dessa mesma lógica. Ok. Então, era Leandro, isso. muito obrigado, Leandro, pela tua apresentação. Eu sei que é grande, né? Um projeto gigantesco aí que vocês estão trabalhando com tantas cooperativas singulares e é um prazo curto, né, de tempo para poder explicar todo esse trabalho que está sendo realizado. Eu agradeço muito, né, a você por a disponibilidade, por nos trazer essa experiência da cooperativa, né, da Central, que já tem essa trajetória tão grande também de tantos serviços que presta para as cooperativas singulares aqui do Rio Grande do Sul. Então, muito obrigado. Muito obrigado a ti e a todos os nossos painelistas, né, que trouxeram para nós essa realidade, né, da aplicação mesmo, né, nas cooperativas da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu agradeço muito a participação de todos vocês, foi muito rico, né, esse nosso evento. Eu já reafirmo aqui, teve algumas perguntas, esse evento está sendo gravado, nós vamos disponibilizar ele no nosso canal do YouTube, então depois ele também vai ficar disponível, né, para todos, né, para fazer, inclusive como o Leandro comentou, né, daqui a pouco de passar para os colaboradores da cooperativa também, para poderem ter acesso a essa informação, né, então isso vai ficar. A gente teve algumas perguntas aqui no chat, né, que foram endereçadas ao Christian. Então, eu vou fazer as perguntas aqui, Christian, são 2 perguntas, e aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, também pode ir fazendo no chat, a gente vai tentando responder, seja o Christian ou os nossos painelistas. Então, Christian, aqui tem uma pergunta. O uso de imagem é um dado pessoal. O consentimento de uso de imagem de um associado no site da cooperativa, por exemplo, é suficiente? E a outra pergunta é: os dados pessoais que eu tenho do cliente, quando da rescisão do contrato de prestação de serviços, eu preciso excluir esses dados da minha base de dados? Essas 2 perguntas que nós temos. Tá ótimo. Bom, primeiro, claro, imagem é um dado pessoal, né? E muitas vezes a imagem ela pode ser um dado pessoal sensível, tá? Por quê? Porque a depender do que estiver retratado naquela imagem, a gente pode ter uma vinculação ou com uma convicção religiosa, ou com um estado de saúde. Então, nós temos que fazer essa análise um pouquinho mais detalhada do conteúdo da imagem. Mas partindo do pressuposto que essa imagem é uma imagem para finalidade de propaganda, né, de marketing, de publicidade, me parece ser o caso do questionamento, bastaria um consentimento para essa imagem ser utilizada em um ambiente digital, né? Além, claro, de toda a questão de autorização do uso de imagem, tem uma regulamentação específica, se tratando de LGPD, um consentimento, porque lembra que nós falamos no início do nosso encontro, naquele rol de bases legais, naquelas 10 bases legais. Entre aquelas 10 bases legais, tu vai ter que identificar uma para tratar, né? Eu lhe digo ainda que se essa imagem vier através de um contrato de prestação de serviços, e a prestação de serviços é justamente a imagem, né? A pessoa é o modelo, enfim, a tua base legal vai ser a execução de contrato, não vai ser um consentimento, né? Porque tu não precisa do consentimento. E por que nós usaríamos e aconselharíamos a execução do contrato? Porque a execução do contrato te permite manter essa imagem no seu site por um determinado tempo, ajustado, contratado, inclusive gerenciar como vai ser a rescisão, se a pessoa pedir para tirar do seu ambiente virtual. Agora, o consentimento, diferente disso, ele automaticamente dá direito à revogação. Isso significa dizer que o titular pediu hoje para você deixar de tratar esse dado, revogou hoje este consentimento e imediatamente você vai ter que alterar o site da cooperativa e tirar aquela imagem. Então, se eu pudesse dar uma dica aí, seria, de alguma forma, organize isso juridicamente para atrair para um contrato e não a um consentimento. Com relação a outra pergunta de retenção de dados, me parece que foi algo vinculado à retenção de dados de empresas que prestam serviço, de pessoas que prestam serviço. Sobre retenção de dados, o que nós temos que ter todos muito claro, né? A LGPD ela estabelece que o tratamento de dados ele tem que ter início, meio e fim. Então, não existe mais você ficar com dado pessoal
dentro da sua organização por tempo indeterminado, a não ser que você tenha um processo específico que garanta este tempo, né? Este tempo indeterminado. Uma legislação, sei que na área da saúde tem legislações que obrigam a retenção de dados por 99 anos. Me corrija se eu estiver errado, Leandro, mas tem legislações nesse sentido, né? Que obrigam a organização a reter por muito tempo. Talvez nas rotinas de RH, um dos dados pessoais que tem o maior tempo de retenção sejam as contribuições do INSS, né? 20 anos após o recolhimento. Então, se houver um prazo para você ficar mais tempo, você vai ficar. Se não, não. Em um contrato de prestação de serviços, eu te diria que você vai reter este dado pelo prazo que você precisaria para eventualmente tratar algum processo judicial vinculado a esse contrato, né, para ter que se defender de alguma reclamação, algo assim. Então, vamos partir do pressuposto que você teria aí uns 5 anos depois desse contrato ser extinto, né? Estou vendo aqui que a Andréia também manda uma pergunta. Boa tarde. Tem mais uma antes ainda do Henrique. Acho que dá para responder essas duas perguntas, Christian, e depois as demais que porventura surgirem, a gente daí responde depois por e-mail, né? Responde por e-mail, pode ser. Essas duas, por favor, então fique à vontade. Só achar elas aqui, eu tenho aqui a da André Henrique. No caso de empresas cujos clientes são outras empresas, e-mail profissional não é dado pessoal, certo? E se estes clientes, os contatos das empresas disponibilizam telefones, celulares diretos pessoais, como tratar esses dados fora dos processos da empresa? Bom, primeiro, o e-mail profissional, ele pode ou não ser um dado pessoal, porque ele leva até uma pessoa, né? Então, isso vai depender, inclusive, do tipo de gerenciamento que você tem no seu contrato de trabalho, né? Advertindo a pessoa que aquele e-mail é uma ferramenta profissional, ele pertence à empresa e está, naquele momento, pela condição dela de funcionário, está autorizado ela a utilizar, né? Mas se você ficar sem nenhum regramento no contrato de trabalho sobre isso, eventualmente poderia ter um entendimento diverso. E aí os colegas que trabalham na esfera trabalhista sabem que essa questão de monitoramento de e-mails, de monitoramento de comportamentos, tem estrita vinculação com aquilo que é ajustado com o funcionário, né? Aquilo que é ajustado, contratado, não dá problema. Então, eu diria que no contrato, alguma alteração nesse sentido deve haver. E com relação à outra pergunta dos telefones de uso pessoal, né? Quando a gente fornece um telefone para alguém em algum e-mail e esse telefone é nosso, automaticamente ali, né, está se manifestando uma autorização para que esse telefone seja utilizado, né? Quando é a pessoa, o dono do número que passa. Então, eu também não vejo um problema assim nesse pormenor do telefone. Agora, essa tua pergunta, ela chama atenção para um outro aspecto. A troca de informações por e-mail, ela também deve ser mapeada, né? Esses processos que envolvem essas ferramentas mais informais. Então, se a tua organização envia para diversas pessoas contratos, formulários, transita dados pessoais por e-mail, estes processos devem ser mapeados e eles devem ter controles específicos, né? Inclusive mecanismos de segurança que garantam que essas transações não serão violadas. Eu tenho mais uma aqui, eu acho que é da Ana, né? Da Andréia. Boa tarde. Quando o funcionário solicita inclusão em plano de saúde ou para o fornecimento de vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, plano de previdência privada, como devo proceder? Preciso de consentimento por parte do colaborador para cada situação, esclarecendo quais dados serão utilizados para cada benefício fornecedor. Eis aqui uma outra necessidade, e essa é clara, e é uma das primeiras, né, de adequação do contrato de trabalho. Essa autorização para compartilhamento, ela deve estar também no contrato de trabalho. E aí, vamos lá, se os dados pessoais transmitidos para essa terceira empresa não forem dados pessoais sensíveis, você consegue justificar com a base legal execução de contrato. Mas se nós estamos falando de dados relacionados à saúde, né? Então vamos imaginar que a empresa ela oferece
o plano de saúde, compartilha dados relacionados à saúde com uma operadora de plano de saúde, e além disso tem um outro compartilhamento que é o plano de saúde, voltando informações sensíveis do funcionário a respeito das consultas que ele foi, dos médicos que ele consultou, para cobrar ou descontar na folha os valores da coparticipação, né? Para estes dados sensíveis, tem que haver, além do contrato, um consentimento. Não que o consentimento não possa estar dentro do contrato, né? O consentimento destacado, negritado, específico, ele pode estar dentro do contrato. Mas é mais uma situação das rotinas de relação empregado-empregador que se resolve no contrato de trabalho. Isso aí, Christian. Acho, pelo que eu vejo aqui, sim, e eventualmente, Mário, se receberem outras perguntas, tu me encaminha por e-mail, que eu vou ter o prazer de respondê-las por e-mail. Perfeito. Gente, assim nós chegamos ao final do nosso evento. Antes eu quero agradecer aqui muito, né, ao nosso palestrante, aos nossos painelistas, né, que aceitaram esse convite para vir falar das suas experiências práticas, né, e enriquecer, né, o nosso trabalho aqui com essas experiências, que foi muito, muito importante para nós. Agradecer a doutora Ana Paula, representando a OCB, né, que acompanhou conosco todo o evento. Obrigado, doutora, pela sua participação. A doutora Daniele e o doutor Gilson, né, que são os nossos colegas da OCEPAR e da OCESC que fizeram parte desde o início da concepção desse evento, e a todos os que contribuíram de alguma forma, né, para a gente chegar a esse evento. A gente teve um momento que a gente teve quase 150 participantes, né, o que às vezes num evento presencial é muito difícil da gente conseguir reunir tanta gente, né, e para isso, e a gente já tem a possibilidade de ter esse material todo gravado ainda, para também ser disponibilizado àqueles que porventura não conseguiram assistir nesse momento. Então a gente está muito satisfeito, né? Felizmente a gente conseguiu assim um conteúdo de muita relevância para as cooperativas, e eu agradeço de coração a todos vocês que participaram e contribuíram para a realização desse evento. Muito obrigado e bom descanso a todos.